Como me desapegar? Eu preciso deixar ir as coisas, talvez até as pessoas, para ter maior tranquilidade na minha vida, no meu dia a dia, por onde eu começo. Nesse vídeo, eu vou trazer para você o primeiro passo para você construir uma vida mais tranquila e feliz. Primeiro passo, se desapegar da ilusão da perfeição. Da ilusão de que você é perfeito, da ilusão que você tem relacionamentos perfeitos, da ilusão de que você tem uma vida perfeita. Vamos pro vídeo! Que delícia! Então nós já vamos começar aqui nossa primeira parte. Seja bem-vindo para a nossa live do professor Adailton Azevedo. Aqui nós vamos falar na primeira parte sobre o peso da perfeição. Então, um dos elementos importantes para a gente desenvolver serenidade, encontrar tranquilidade, encontrar realmente uma vida serena, é se desapegar totalmente de uma compreensão de imperfeição. Aliás, eu tenho até um vídeo aqui no canal falando sobre isso, né? Como você abandonar a ilusão da perfeição. Também já falamos sobre isso aqui em algumas lives, quando a gente falou sobre a autossabotagem. Então, por exemplo, um dos elementos que nos faz fugir da nossa vulnerabilidade, segundo Brené Brown, a braba, é o perfeccionismo. Então eu estabeleço um padrão de perfeição para as coisas, eu estabeleço um padrão de perfeição para os relacionamentos, eu estabeleço um padrão de perfeição para as entregas, eu estabeleço um padrão de perfeição para o meu corpo físico, eu estabeleço um padrão de perfeição em relação a mim mesmo, que é inexistente e inalcançável, tá certo? Aqui em casa eu gosto muito de brincar com os meus filhos, fazendo essa pergunta para eles. Você quer o quê? Você quer melhorar ou você quer ser perfeito? Porque as duas coisas não cabem na mesma jornada, tá certo? Ou melhorar ou ser perfeito. Quem discorda de mim é João Paulo II, na verdade não ele, né? Um catecismo da Igreja Católica. Diz que a criação de Deus, Deus criou tudo perfeito, tendendo à perfeição. Eu sempre fiquei assim, mas como é perfeito se está tendendo à perfeição? Mas isso aí é uma questão de fé, tá certo? Isso é uma questão de fé. Então vamos aqui para o nosso primeiro ponto, que é o seguinte, ó. O fardo da perfeição. Então a busca incansável pela perfeição. Isso afeta o nosso bem-estar mental, levando à ansiedade, ao estresse e à autocrítica. Então o primeiro elemento que nós trazemos aqui é que essa perfeição, isso é uma coisa própria da mente humana. Quando eu digo da mente, é a sua mente. Então vamos lá. Nós aqui nesse canal nós usamos uma visão integrativa da saúde do ser, né? Do indivíduo. O que significa isso, professor? Aquele modelinho lá que eu trago quase em todas as lives, que eu tenho um corpo físico, emocional, mental e um corpo espiritual. Então, como eu tenho esse corpo físico aqui, eu também tenho um corpo emocional que influencia esse corpo físico e o mental que influencia o emocional, que influencia o físico, e o espiritual que influencia o mental, que influencia o emocional, que influencia o físico. A gente falou sobre isso em uma live sobre disciplina desenvolvendo hábitos saudáveis. Eu costumo dizer porque você pode estar assistindo só o corte, só essa primeira parte da live, como também você pode estar assistindo só essa live, né? Mas, de novo, cabeça de professor. Existe todo um ensino, uma sequência que dá uma base importante para a gente entender isso. Então, dentro dessa visão integrativa, eu tenho um corpo mental, uma mente, ela compõe um próprio, é como se ela fosse um corpo, tá certo? Na visão integrativa, a visão vibracional, ela de fato é um corpo que está vibrando em alta velocidade, por isso que ele é intangível, mas ele existe, fisicamente ele está aí, tá? Se não é, aí é outras questões. Eu uso como modelo de explicação. E por que eu estou dizendo isso? Porque quem busca
essa perfeição, essa igualdade é a mente. A mente, na sua percepção, ela sente que algo está ordenado ou desordenado. Então, por exemplo, se aqui nesse cenário, esse livro aqui, ó, muito bom por sinal, do nosso querido Bento XVI, se ele estiver assim, logo a sua mente vai identificar, tem alguma coisa fora, mas o que está errado do livro estar assim? Ou se essa planta tivesse aqui, entendeu? Então, até eu vou construir um cenário, se eu vou construir um cenário, eu tenho que usar parâmetros. E aí tem a questão das simetrias e tudo mais. Então, isso é uma necessidade mental, de eu organizar as coisas. E a mente, ela é incapaz, ela é capaz de inteligência, mas incapaz de sabedoria. Aí eu gosto de uma frase que também está em Meditações, né? O universo não é caos, o universo é cosmos. Só que para a mente humana, quando nós olhamos o universo, a gente diz, porra, que tá um caos, cara. Tudo tem um propósito. Tudo tem um propósito. E vai chegar a um fim, tá? Ah, professor, isso é uma visão mais crédula, né? Pode ser, que é próprio de uma prática de espiritualidade. Tudo bem? Isso é próprio de uma prática de espiritualidade. Mas o ponto que eu quero trazer é que essa noção de perfeição, ou tá perfeito, isso é da sua mente. A sua mente que cria isso. A mente humana que cria isso. Esses padrões. E esses padrões, eles roubam a nossa tranquilidade. Então, não importa, por exemplo, na minha qualidade de vida, no meu autocuidado, eu estar treinando o meu corpo. O meu corpo, ele tem que estar trincado, ele tem que estar com menos de um dígito de gordura corporal, né? Como é que chama, hein? De percentual de gordura corporal. Eu tenho que ter travado aqui tantos gominhos, eu tenho que estar rasgando aqui e tal. Pá. Isso é mente. Porque, em essência, a pergunta seria, a minha condição física hoje está melhor do que a minha condição física de ontem? Eu estou melhorando? Basicamente seria isso. No caso, a perfeição, ela rouba isso, essa tranquilidade, e mais, ela desintegra. Porque eu posso dizer, a maioria das pessoas que tem um corpo perfeito e trincado, que você conhece, segue aí nas redes sociais ou vê na sua academia, não estou dizendo todas, tá? Mas a maioria, elas estão se submetendo a questões e a situações, no mínimo, insalubres ou perigosas. Né? Aí tem gente que vai para uso, e nada contra, se você está usando ali um hormônio, um suquinho devidamente acompanhado, eu não aconselho. Mas tem gente que se submete a isso para chegar ao quê? No corpo perfeito. Ou nada contra também, mas se submete a cirurgias atrás de cirurgias, sendo que cada cirurgia dessa é um risco de quê? De você ter uma consequência. Toda cirurgia tem risco. O menos arriscado é você não fazer cirurgia nenhuma. Tanto que o trade-off de uma cirurgia é justamente qual a consequência, qual o risco que tem de complicações nessa cirurgia e qual seria a consequência se eu não a fizesse. No caso de uma cirurgia estética, a consequência é eu não estar com a estética perfeita. Tudo trincado. Professor, mas tem algum problema disso? Nenhum problema nisso. Nenhum. Desde que você não esteja justamente sucumbindo nessa ditadura da perfeição. Porque você está trazendo isso para dentro de você. Né? Isso rouba o seu bem-estar. Nunca vai estar. Aí você faz uma coisa, tá? Você faz um processo desse, e aí logo, mas agora tem isso, agora tem aquilo outro, agora tem aquilo outro. E lembra, na introdução aqui dessa live, quando eu estava comentando lá as palavras-chave, uma coisa que eu falei foi o seguinte: como eu posso me desapegar? Por que desapegar dói tanto? Por que desapegar é tão difícil? Por que desapegar é tão difícil? E eu respondi, porque nós nos
Porque nós queremos tornar permanente o que é transitório. Então deixa eu dizer uma coisa aqui. A gente está falando de estética física, tá certo? Eu tenho que me desapegar da minha estética física. Eu posso ter até uma estética legal aos 45 anos. Só que eu quero viver muitos anos. Então eu vou fazer 60. Meu corpo vai continuar o mesmo? Ah, não dá. Tem um cara de 60 aí. Tá bom. E quando ele fizer 70? E quando ele fizer 80? E quando ele fizer 90? A idade vai chegar. Para qualquer um. A gravidade sempre vence. Vai cair, papai. Vai murchar. Essa é a natureza das coisas. Então, a única forma de você ter uma fruta perfeita sempre é ela ser artificial. Tá certo? Aqui em casa, por exemplo, eu gosto muito de planta, né? Mas minhas plantas, aí, eu não sei cuidar de planta. Termina elas morrendo, eu fico triste e tudo. Aí minha esposa já até falou, por que você não compra uma planta? Não, porque planta artificial não é planta, é plástico. Então a natureza é assim. A natureza é assim. A forma ela é transitória. O que permanece é a essência. E quando a gente percebe isso, a gente desapega dessas projeções da mente sobre o que é perfeito e o que não é perfeito. E aí a gente começa a trabalhar uma outra realidade, que é buscar efetivamente a essência das coisas. Então, a perfeição é um ideal subjetivo e intangível, baseado, geralmente, em pressões sociais e expectativas pessoais. Então você recebe isso de fora por influência do que é socialmente aceito, tá? Do que é socialmente aceito. Então, isso daí envolve uma série de coisas. Uma série. Inclusive a busca de aceitação, a busca de reconhecimento. Vamos falar sobre isso na parte 4. Fica aí. O Marcão, um monstro, ele vai trazer esse elemento. Tudo uma grande ilusão. Tudo vaidade. Tudo passageiro. Tudo passageiro. Então, deixa eu me liberar disso daqui. Deixa eu me liberar dessa busca, dessa ansiedade por querer tudo sempre perfeito, né? Por não ter nenhum tipo de vulnerabilidade, digamos assim. Então, isso é um elemento essencial dentro desse processo. E isso impacta o quê? Nas relações. A pressão para sermos perfeitos cria barreiras para a comunicação, levando a conflitos e desconexões. Então, essas expectativas baseadas na ilusão da perfeição, elas são a base de toda e qualquer insatisfação que você tem, é porque você está apegado a uma expectativa que você projetou em relação à coisa, à situação ou à pessoa. Então, toda insatisfação que lhe é gerada, e com isso vem a perda da serenidade, da tranquilidade, o desequilíbrio emocional, tudo isso parte de uma perspectiva. O próprio o Marco Aurélio, um monstro, ele diz, o mundo é opinião. Então eu já trouxe aqui, inclusive, técnicas, né, de reprogramação. Um autor que fala que a felicidade e a infelicidade é uma programação que está na nossa mente. E essa programação que está na mente, ela está baseada em quê? Ela está justamente baseada nessa perspectiva, nessa ilusão do que é perfeito. Então, você vai fazer uma viagem, aí você já começa a imaginar, o sol todo, chega lá, começa a chover. E aquilo te angustia, te deixa chateado, porque você tinha uma expectativa do que seria essa viagem perfeita. Ah, professor, eu estou indo para um lugar de praia e só chove, mas você vai fazer o quê? Tem como mudar isso? Aí vem a proposta estoica que ajuda muito dentro desse processo, né? Ela ajuda bastante. Então, isso é uma grande ilusão, né? Isso é uma grande ilusão que rouba, fere as relações, inclusive, né? Porque eu começo a colocar o marido perfeito, a esposa perfeita, ninguém é.
a relação perfeita. Não existe isso, gente. Isso não existe. O casal perfeito, não existe isso. Não existe. Isso não faz sentido nenhum. Né? Aí, encontrei, nossa, tem uns relacionamentos que eu olho assim e digo, eita, pega. Tá bom. Faz parte. Porque todos nós temos esse momento de ilusão, né, no início de uma relação. Aí vai chegar na verdade. Né? E aí chegando nessa verdade é que, de fato, se manifesta o amor na relação. Que é muito mais do que o afeto, é muito mais do que a admiração, é muito mais do que tudo isso. Ele é muito mais profundo. Ele é uma escolha. Ele é um ir para um outro nível de consciência. Tá? Bom, mas aí já seria outra coisa. Já seria a live sobre relacionamento. Então, o caminho é reconhecer nossas limitações. Reconhecer que temos áreas onde podemos melhorar, e graças a Deus, e ao mesmo tempo aceitar as nossas capacidades atuais. Esse processo de reconhecer e aceitar as nossas imperfeições é o combustível para que eu possa evoluir e melhorar. Se eu não tenho esse reconhecimento, né, se eu não tenho essa tranquilidade, ou se eu vivo na ilusão de perfeição. Nossa, gente, agora eu lembrei aqui de canais, perfis nas redes sociais. Eu sempre tive muita dificuldade, eu demorei muito para começar a produzir conteúdo na internet, porque muito se falava para mim sobre o estilo de vida, entendeu? Então, de estar de carrão, cheio de dinheiro, visitando os lugares mais tops, né? Mais top que tem e tal, não sei o quê. E isso daí significa você construir uma imagem, né? Apresentar uma persona que ela toda está baseada numa vida perfeita e extremamente extraordinária. Isso é péssimo, isso é terrível. Isso causa um desgaste profundo na pessoa, porque na prática todos nós temos uma vida banal e ordinária. Essa é a verdade, né? Eu sei que se eu fizesse isso, eu venderia mais rápido, né? O meu conteúdo teria uma audiência muito mais rápido, né? Então, sei lá, é muito mais fácil eu vender abdômen trincado aos 45 do que tá falando sobre a aceitação e viver sem e viver aceitando a sua própria imperfeição para evoluir, para crescer, tá? Então, fica mais fácil você fazer isso, porque gera um apelo, né? Aquilo eu já expliquei, falei inclusive na live da semana passada, né? Porque às vezes os métodos não funcionam, porque a pessoa não encontra dentro. É ego identificando o ego. Tudo bem? E isso é transitório, é fugaz, né? Então, quando você aceita, entende que você não é uma pessoa perfeita, porque ninguém é, né? Mas aceita isso de verdade, reconhece isso. E você realmente tem a compreensão de que isso é o passo fundamental para você melhorar, aí sim você entra em um processo de desenvolvimento, de crescimento inquestionável, né? Um outro ponto é a gratidão ao que temos. É tirar o foco do que está faltando, tá? Do que está faltando, do que eu não tenho, do que está faltando, e valorizar o que eu tenho. Aliás, isso é um elemento essencial, uma grande contribuição trazida pela psicologia positiva, também a metodologia da programação neurolinguística. Ela nasceu justamente para entender o comportamento não na perspectiva da falha ou da insalubridade, como eram os estudos das escolas, das principais escolas de psicologia. Mas o que dá certo? Então, isso é interessante. Eu lembro aqui de uma entrevista de um fundador, eu sempre conto essa história,
de uma grande escola de coach. Ele foi dar uma entrevista no Pânico e aí o Emílio fez uma pergunta lá, ele chegou e disse: por que as pessoas estão na merda? As pessoas estão tão afundadas na merda que não conseguem nem saber, que estão cheirando merda. E aí começou a falar um bocado de merda. E o cara é um expoente da metodologia coach no Brasil. Sendo que é uma metodologia que ela busca o quê? O que funciona na sua vida? O que você tem de potencial? Considerando que você tem de potencial que você funciona na sua vida, vamos aplicar isso para uma outra área que você precisa melhorar. É isso. Isso é uma pergunta, são perguntas básicas dentro de uma metodologia que o cara é o grande especialista. Mas, de novo, é aquela visão. Você está aqui no meu evento porque você é um merda e eu sou o fodão. É ego versus ego. Não é isso o processo de evolução, de crescimento. Compreende o que você... Peraí, deixa eu parar aqui. Ninguém é merda. Isso não existe. Todos nós temos potências, temos pontos desenvolvidos e pontos que precisam desenvolver. E tá tudo certo. Eu lembro uma vez que eu estava fazendo um treinamento, era um treinamento... Ele aconteceu no interior de São Paulo, mas era um treinamento internacional. Vinham participantes de diversas universidades para fazer conferência na nossa universidade. Uma das oficinas que mais me impactou foi uma oficina de um professor, agora eu não vou lembrar o nome dele, da Universidade do Estado do Arizona. E ele disse que lá eles fizeram Dale Johnson. Ele me impactou tanto que até hoje eu lembro o nome do professor. Ele disse que fizeram um estudo de quais eram os alunos que aprendiam mais. E aí eles tinham todo um sistema lá que mapeava a aprendizagem e tudo mais. E eles descobriram que os alunos que aprendiam mais não eram os alunos que tinham mais conhecimento prévio. Olha só que louco isso. Então, chegam alunos na universidade, os alunos têm conhecimento desnivelado. Então, tem alunos que têm mais conhecimento do que outros. Tem alunos que têm mais habilidades do que outros. Só que eles perceberam que o aluno que tem mais que tinha mais conhecimento, que teve uma educação melhor, tinha mais conteúdos e tudo mais, necessariamente não era o que aprendia mais rápido. O que aprendia mais rápido era o aluno que tinha consciência do que não sabia. Então, nossa, quando ele falou isso, mota quem? Lembra logo imediatamente de quem? Grande Sócrates, né, meu querido? Então, o princípio da sabedoria é o reconhecimento de sua própria ignorância. Só sei que nada sei. Esse é o princípio da sabedoria. Ao contrário de algumas figuras aí que ganham milhões dizendo, me pergunte como. Quer dizer, Sócrates não fazia isso. Mas esse cara... Porra, galera. Né? E digamos que Sócrates tivesse um canal no YouTube. Provavelmente ele não ia vender que nem o Me Pergunte Como. E provavelmente Sócrates ainda ia ouvir. Ah, mas ele fatura milhões, você não. Tá? Tudo bem isso acontecer com um pobre professor como o professor Adailton. Mas isso iria acontecer com Sócrates. Por causa dos nossos parâmetros, não todos errados. Então, para pensar um pouquinho nisso. Como é que eu tô, o que eu tô valorizando? É uma noção de perfeição. É uma projeção de sucesso. É uma projeção de ser ou não ser bem-sucedido. Ou não. Porque essa forma é o que você traz para você, é como você se julga, é como você se avalia, é como você se cobra, é como você se relaciona com você mesmo. Então, se você acha um merda o cara que não fatura milhões, se você não fatura, você também se acha um merda. Ou se um dia você tiver uma dificuldade e seu faturamento deixar de ser milhões e cair, você vai se sentir um merda. Eu já vi isso acontecer.
percebe, né? Aí tem, eu não sei de onde foi que eu li essa frase, que diz assim: algumas pessoas estão no pedestal, estão tão apegadas ao pedestal onde estão, que não há outra forma de se desapegar deles do que caindo. Aí foi Sêneca. Isso é de Sêneca. Sêneca que fala isso. Agora eu não estou na dúvida se é tranquilidade da alma ou se é sobre a felicidade. Estou na dúvida. Mas é Sêneca que fala isso. Então algumas pessoas estão tão apegadas ali que vem, o universo vem com gosto e faz isso porque ama, tá? Porque senão você vai ficar preso a uma ilusão. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, vou deixar aqui o corte completo dessa live e também um vídeo aqui especial para você. E se inscreva no canal. Grande abraço.